Você diz para si mesmo: eu consigo parar quando quiser. É só uma tentaçãozinha, nada demais. Você até ora, faz jejum, evita certos lugares, bloqueia alguns sites. Mas no fundo, bem lá no fundo, você sabe que não está livre. Você tenta caminhar em direção à santidade, mas alguma coisa invisível sempre te puxa de volta. Os pensamentos vêm do nada, os desejos aparecem sem serem convidados. E não é só uma vez ou outra, eles dominam você. Você está na igreja ouvindo a palavra. De repente uma imagem invade sua mente. Você está com a sua família, rindo com seus filhos, mas por dentro uma batalha silenciosa está acontecendo. Você já se perguntou: isso é só fraqueza da carne? Ou tem algo espiritual por trás disso tudo? E se eu te dissesse que o que você está enfrentando não é apenas um mau hábito, mas sim um ataque das trevas? E se essa luta constante com a lascívia for mais do que um impulso humano, for a ação de um espírito maligno, silencioso e sedutor, que veio para te acorrentar por dentro, longe de Deus? A Bíblia não deixa dúvida. Pois a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 3:12. Hoje nós vamos falar sobre isso, com coragem, com verdade, com amor, porque se você está ouvindo esta mensagem agora, não é por acaso. Talvez o Espírito Santo esteja te chamando de volta, não para te acusar, mas para te libertar. Se alguma parte do que eu disse até agora ecoou dentro do seu coração, continue comigo, a verdade vai doer, mas também vai curar. João sempre foi um homem respeitado, 57 anos, casado há mais de 3 décadas, pai de 2 filhos já crescidos. Nos domingos, ele chegava cedo à igreja, sempre com a Bíblia embaixo do braço e um sorriso discreto no rosto. Ele era líder de célula, conselheiro de casais. Muitos o chamavam de exemplo de fé. Mas o que ninguém sabia é que João carregava um segredo que ele tentou enterrar por mais de 20 anos. Tudo começou de forma inocente, um clique aqui, uma curiosidade ali. Nos tempos antigos era só uma revista escondida, mas agora era o celular, o computador, tudo ao alcance da mão. João dizia para si mesmo: é só uma vez, eu tô cansado, amanhã eu peço perdão. E pedia mesmo, chorava, jejuava, fazia vigílias. Mas dias depois, voltava para o mesmo ciclo: desejo, culpa, arrependimento, recaída, como numa prisão sem muros, mas com trancas invisíveis. Ele tentava explicar para si mesmo: é a minha carne, é só um hábito, eu só preciso de mais disciplina. Mas quanto mais ele tentava, mais fraco se sentia, e aos poucos, algo dentro dele começou a morrer. A chama da adoração que antes queimava em seu peito virou cinzas. A intimidade com a esposa foi se tornando rarefeita, distante, quase fria. A Bíblia já não fazia mais sentido. E a oração? Silêncio. Silêncio ensurdecedor. Certa noite, após mais uma recaída, João se trancou no banheiro e olhou fixamente para o espelho. O homem que ele via refletido ali já não parecia com aquele que um dia havia dito sim para Jesus com todo o coração. Ele sussurrou: Deus, eu não consigo mais, me liberta disso. Mas parecia que o céu estava em silêncio. E por dentro ele começou a acreditar na mentira mais cruel de todas. Talvez eu seja imperdoável. Você conhece alguém como João? Ou talvez João seja você? Se sim, fique, porque a verdade ainda não acabou. A guerra que você vive pode ser vencida, mas não pelas suas próprias forças. João tentou racionalizar. Disse para si mesmo: todo homem luta com isso, é natural,
É só tentar mais. Mas os sinais estavam ficando cada vez mais evidentes. Nenhum deles parecia natural. Pensamentos incontroláveis. Era uma terça-feira qualquer. João estava no culto de oração. A igreja estava em silêncio, ajoelhada, mas na mente dele havia um campo de batalha. Do nada uma imagem apareceu, vulgar, explícita. Ele abriu os olhos, assustado, com vergonha até de Deus. Como isso pode acontecer logo aqui? Que tipo de homem eu sou? Esses pensamentos não vinham de fora, não estavam na TV, não tinham sido provocados, simplesmente apareciam, como se tivessem chave para entrar na alma dele. E ele lembrava das palavras de Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas por que então o diabo não fugia? Vício em conteúdos sexuais. João tentava parar. Ele deletava os aplicativos, instalava bloqueadores, fazia votos, mas sempre voltava, às vezes no mesmo dia. Ele se sentia sujo, mas também preso, como um viciado que sabe que está se envenenando, mas ainda assim toma mais uma dose. Só hoje, depois eu paro de vez. Era sempre a última vez, até que vinha o arrependimento, a promessa, e depois tudo de novo. Jesus foi direto. Qualquer um que olhar para uma mulher com desejo já cometeu adultério com ela em seu coração. Mateus 5:28. Isso não era mais só fraqueza, era escravidão, ataques noturnos e sonhos perturbadores. Naquelas noites silenciosas, o inimigo parecia se mover sem pedir permissão. João começou a ter sonhos estranhos. Sonhos que envolviam intimidade com figuras desconhecidas, alguns tão vívidos, que ele acordava suado, envergonhado, com o coração disparado. E o pior, sentia como se alguém, ou algo, tivesse realmente tocado nele durante o sono. Ele tentava ignorar, mas os sonhos voltavam, sempre com aquela sensação de peso espiritual, como se estivesse sendo amarrado sem ver as correntes. Isso é só psicológico, será? Até que lendo 2 Timóteo 1:7, algo acendeu. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e domínio próprio. Aquele tipo de medo, de impotência, não vinha de Deus. Incapacidade de amar com santidade. João já não conseguia olhar para as pessoas com pureza, na rua, no mercado, até mesmo na igreja. Sua mente distorcia tudo. As mulheres viravam imagens, não almas, não filhas de Deus. Ele queria amar, queria ser romântico com sua esposa, mas não conseguia mais sentir conexão. Nos olhos dela ele via decepção, nos olhos dele, culpa. Eu estraguei tudo, nem Deus pode consertar isso. Mas no fundo, ele sabia que era o espírito da lascívia tentando sabotar o propósito de Deus para sua vida conjugal. 1 Coríntios 6:18 ecoava: Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta tanto o corpo como esse. João não estava só lutando por pureza, estava lutando pela própria identidade como homem de Deus. Distanciamento de Deus. O pior de tudo, não era o vício, não eram os sonhos, não era o medo de ser exposto. Era o silêncio entre ele e Deus. João já não conseguia mais orar. Quando pegava a Bíblia, vinha um peso. Quando tentava cantar, sua voz não saía. Ele não me ouve mais. Eu já passei do ponto de perdão. Mas tudo isso era uma mentira do inimigo, porque Romanos 8:1 diz: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O problema não era Deus ter se afastado, era João.
que tinha deixado de lutar com a luz acesa. Talvez você também esteja lutando contra algo que ninguém vê, mas Deus vê, e Ele não te rejeita, Ele quer te libertar. Era uma noite comum. O jantar havia terminado. A esposa lavava a louça. A TV estava ligada, mas João mal prestava atenção. Ele estava ali, mas ao mesmo tempo tão distante. No quarto, seu filho caçula, agora com 13 anos, se aproximou com a Bíblia nas mãos. Sentou-se ao lado dele no sofá e perguntou com voz doce: Pai, por que você não ora mais comigo antes de dormir? João ficou em silêncio. Aquilo foi como uma flecha certeira em sua alma. Uma pergunta tão simples, mas com o poder de expor toda a escuridão escondida. Ele tentou sorrir, disfarçar. Ah, filho, é que eu ando cansado. Mas o menino insistiu. Quando eu era pequeno, o Senhor me ensinava que orar era o momento mais importante do dia. O Senhor esqueceu? João não respondeu. Os olhos dele encheram de lágrimas. Ele olhou para o filho e pensou: o que eu estou ensinando agora? Que o pecado venceu? Que Deus me abandonou? Que meu silêncio é maior que a graça dele? Naquela noite, depois que todos dormiram, João entrou no quarto, ajoelhou-se no chão e chorou. Não foi uma oração bonita, nem cheia de palavras bíblicas. Foi só verdade, bruta, quebrada, dolorosa. Deus, eu não quero ser esse homem. Eu não quero morrer com esse segredo. Eu não quero ensinar meu filho a desistir de ti. Se ainda houver misericórdia para mim, me liberta. E pela primeira vez em muito tempo, João sentiu algo diferente. Não era fogo, não era arrepio, era paz. Como se o céu tivesse aberto uma fresta e sussurrado: Filho, eu nunca fui embora. A partir daquele momento, João decidiu mudar de estratégia. Ele entendeu que não venceria sozinho, que aquilo não era só carne, era espírito, e precisava ser tratado como tal. Ele procurou ajuda, confessou aos líderes da igreja, entrou em jejum, remodelou a rotina, começou a memorizar versículos, começou a orar com o filho todas as noites, não como mestre, mas como homem em restauração. O que faria você voltar a orar hoje? Talvez tudo o que Deus precisa para começar a cura seja um coração quebrantado. Os dias que se seguiram não foram fáceis. João ainda teve recaídas, ainda chorou escondido no banheiro, ainda teve noites em que o peso voltou. Mas havia uma diferença. Agora ele não estava mais lutando sozinho. Ele sabia que não estava mais fingindo, que Deus não exige perfeição, exige verdade. E João agora era verdadeiro, com Deus, com a família, com a igreja e com ele mesmo. Aos poucos os sonhos cessaram, a mente foi sendo renovada, a comunhão com a esposa foi restaurada, e aquele brilho nos olhos, que um dia havia se apagado, voltou. Não por causa de técnicas, não por causa de força de vontade, mas porque ele entendeu um princípio que pode mudar a sua vida hoje. A lascívia se fortalece na escuridão, mas perde o poder quando é exposta à luz. Se você está assistindo isso agora, se você sentiu o coração apertar em algum momento deste vídeo, talvez Deus esteja te chamando, não para te condenar, mas para te abraçar. Você não é um caso perdido, você não está sozinho nesse campo de batalha, e principalmente, você ainda pode ser restaurado. Comece hoje com 2 passos. 1. Confissão sincera. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Não esconda mais. Fale com Deus. Fale com alguém de confiança. Traga para a luz aquilo que o inimigo tem alimentado nas sombras. 2. Caminho de libertação.
Jejum, palavra, comunhão com quem te levanta. A cada queda, levante-se. A cada tropeço, clame. Um convite para você que quer recomeçar. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários a palavra liberdade. Assim saberemos que você está dando o primeiro passo. Se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui você sempre encontrará a palavra viva, sem julgamento, sem máscaras, só verdade e cura. E lembre-se, Deus tem um plano para a sua pureza e o inimigo não tem mais o direito de roubar isso.